Olá, meus irmãos e amigos, estamos estudando o Sermão do Monte, hoje, 24º estudo. E o tema de hoje é algo muito difícil para você, para mim, acredito, para muitas pessoas. É difícil lidar com os inimigos. E ainda mais quando o Senhor propõe algo totalmente oposto ao que nós pensamos sobre a relação com os inimigos. Geralmente, a gente vê que, com respeito àquele que se insurge, se levanta e que nos trata como seus inimigos, até de modo injusto, a vontade é de revidar, a vontade é de manter o distanciamento, não se importar. E vivemos numa sociedade em que isso está muito evidente, as pessoas estão muito mais assim, voltadas para si mesmas, com a paciência e a tolerância no limite. Eu já li várias vezes postagens em que as pessoas dizem, depois de uma certa idade, chego à seguinte conclusão: cansei de ser tolerante, cansei de ser paciente, agora eu vou pensar só em mim, vou amar quem me ama, vou gostar de quem gosta de mim, eu vou abraçar quem me abraça, eu vou ser companheiro de quem quer ser meu companheiro e não quero saber de mais ninguém. Parece que as pessoas estão muito mais assim, pouco empáticas para com a dor do outro, para com o sofrimento do outro, mas o mais agravante é a dificuldade de se relacionar, de andar a segunda milha, como a gente já comentou sobre isso. A gente está vendo uma sociedade onde a vida centrada em si mesma, ou melhor, voltada para si mesma, fica evidente. Tem um ditado que antigamente as pessoas citavam, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Era assim, diante das dificuldades, eu vou pensar logo em mim. Parece que a coisa já mudou. Alguns já não dizem farinha pouca, meu pirão primeiro. Hoje as pessoas estão dizendo o seguinte: farinha pouca, teu pirão é meu. Ou seja, quero nem saber se você precisa ou não, eu vou tirar o que é seu, o que eu quero para mim. O que importa sou eu nas minhas necessidades para serem elas atendidas. Bom, não é isso que Jesus fala. No Sermão do Monte, estamos aqui nos aproximando do final do capítulo 5, desses 3 que compõem o Sermão do Monte. Jesus fala algo muito interessante. Vejam só, Mateus capítulo 5, 43 a 45. Diz assim: Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama a chuva sobre justos e injustos. Vamos então meditar um pouco, pensar um pouco nessas palavras de Jesus. Como das outras ocasiões, ele disse, ouvi o que foi dito, na tradução antiga, nessa, vocês ouviram o que foi dito. E o que foi dito? Jesus, então, traz à memória dos seus ouvintes ali, seus espectadores, ele traz à memória o que dizia a lei. Esse mandamento aqui não faz parte do decálogo, mas certamente se baseia no decálogo, porque tudo que você deixa de fazer de mal para o outro, e tudo que você faz de bem para o outro é uma forma de expressar amor. Mas em Levítico capítulo 19, versículo 12, a Bíblia diz literalmente, ame o seu próximo como a si mesmo. Inclusive, esse mandamento Jesus citou em Marcos capítulo 12. Mas aqui, especificamente, ele pega apenas uma parte do texto e diz, ame o seu próximo. Ou seja, os ouvintes de Jesus sabiam disso. Sabiam que a lei disse, ame o seu próximo. E quem é esse próximo? Se você ler Lucas capítulo 10, Jesus conta a parábola do samaritano para instruir um questionador sobre o dever de amar ao próximo. Eu não posso amar o meu próximo, não sei quem ele é. Aí Cristo fala, o próximo é qualquer pessoa que precise da sua ajuda. Então, digamos assim, não é difícil você amar uma pessoa que se aproxime de você, que estenda a mão pedindo ajuda, que precisa de um socorro, de um cuidado, de uma atenção. É fácil amar quem ama você.
É fácil gostar de quem gosta de você. É fácil ajudar quem ajuda você. É fácil amar o próximo, quando esse próximo não faz nada contra você. Então Jesus disse, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo. E aí ele acrescenta algo que não está no Velho Testamento, mas que fazia parte da cultura e da compreensão dos judeus na época de Jesus, com base na tradição transmitida pelos antigos. Por que ele fala isso? Ele diz o seguinte, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Esse odiar o inimigo não está literalmente escrito no Velho Testamento, mas havia a compreensão. Ora, se eu tenho que amar o meu próximo, esse próximo que não faz mal a mim, que não deseja o meu mal, que não se insurge contra mim, o que eu tenho que fazer com o inimigo? Odiá-lo. Eu tenho que odiar o meu inimigo. Amar o próximo e odiar o meu inimigo. Essa era a cultura da época. Só que Jesus disse, não, vocês ouviram isso e vocês têm praticado isso. Como eu falei para você, é fácil amar quem ama você. É fácil gostar de quem gosta de você. É fácil estar perto de quem deseja estar perto de você. Pois é, só que quis falar o seguinte, mas eu lhes digo, sabe esse mais aí é exatamente o oposto ao que fora dito antes, segundo a lei. A lei dizia, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Jesus disse, olha, eu faço agora algo diferente, eu apresento algo exatamente oposto. Ame, diz o texto, eu lhes digo, ame os seus inimigos. Como assim, Senhor? Amar o inimigo? Amar aquele que coloca o pé na minha frente para eu tropeçar e cair? Amar aquele que fica fazendo ligações, mensagens entre as pessoas do meu círculo de amizade para me difamar? Amar aquele que nas redes sociais pega uma foto minha e coloca a legenda que queira para me prejudicar? Amar aquele que para crescer quer me diminuir? Amar aquele que quer que a minha empresa quebre? Amar aquele que quer que meu casamento acabe, que a minha família se desfaça? Amar aquela pessoa que deseja o meu mal, Senhor? Como assim, Senhor? Pois é o que Cristo fala. Eu, porém, digo a vocês, ame os seus inimigos. É claro que ele está falando de outras pessoas. Amar as outras pessoas. E principalmente aquelas que se levantam contra você. Meus queridos irmãos e amigos, o Evangelho é a diferença, ou faz a diferença na nossa vida. Se você se diz uma pessoa seguidora de Jesus, se você diz que Jesus está morando no seu coração, como é que você está lidando com os seus adversários? Como é que você está lidando com os seus inimigos? Jesus disse, ame os seus inimigos. Esse amor aos inimigos não é um amor passivo. Não é um amor onde ele lá e eu cá, eu te perdoo, como alguns dizem, mas nunca mais apareça à minha frente. Não é isso. Amar é estar próximo. Amar é estender a mão. Amar é realmente você demonstrar amor, ainda que o outro demonstre ódio ou não queira realmente ser seu amigo. Ame os seus inimigos. Não é fácil. Jesus amou os seus adversários. Jesus nunca concordou com os erros dos adversários, nunca concordou com os pecados de ninguém. Então, amar os inimigos não é passar a mão sobre a cabeça dele ou passar pano, como se fala ultimamente. Não é isso. Amar o inimigo não é concordar com os erros e as falas que são contrárias à palavra de Deus. Amar o inimigo não é dizer, não, tudo bem, pode continuar me batendo, pode continuar me prejudicando, eu vou continuar amando você. Não é isso. Amar e dizer, eu não concordo com o que você faz, não concordo com suas atitudes, você me feriu, você me prejudicou, você quis o meu mal, mas eu ainda continuo amando você. É isso que é amar o próximo. Esse amor é o amor de Deus, o amor ágape, esse amor que não depende de, esse amor que é apesar de. É um amor que não está sujeito às circunstâncias. A Bíblia diz que Deus é amor. E Cristo veio trazer esse amor para você, para mim, para todos nós. Então ele diz, amem os seus inimigos. Em vez de você amar
o seu próximo, aquele que apenas lhe faz bem ou não lhe prejudica, eu digo, ame os seus inimigos. E ele completa, e orem por aqueles que os perseguem. Ah, Senhor, amar o inimigo já é complicado. E orar por aquele que está ali me perseguindo, tentando me quebrar na vida, tentando o meu mal, orar, porque, veja só, orar por uma pessoa significa interceder por ela. Tipo assim, Deus cura essa pessoa, Deus restaura a saúde dessa pessoa, Deus abençoa esta pessoa, Deus que esta pessoa prospere, que ela vá bem nos estudos, que ela vá bem no casamento, que ela vá bem na relação familiar, que ela vá bem na sua empresa, nos seus negócios. Senhor, abençoa, torne essa pessoa próspera. Pois é isso que Cristo está dizendo para você, para eu, para nós fazermos. Ele está dizendo para mim, para você, para todos nós. Diz o texto, ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Jesus não está dizendo que você tem que ser masoquista. Não é isso. Porque, como eu disse, amar o próximo, ou melhor, amar o inimigo, é você ir numa ação em direção a esta pessoa e orar pelo inimigo ou pelos que os perseguem. Por que Cristo falou isso? Porque é o seguinte, quando você sabe que alguém desejou o seu mal, ou quando você descobre que você foi prejudicado porque alguém planejou, alguém arquitetou e fez algo, poxa, fulano me prejudicou, como é que você faz? Como é que você se sente? Você, tipo João e Tiago, os irmãos que foram apelidados de Boanerges, filhos do trovão. Senhor, o senhor quer que a gente ore para Deus mandar um raio queimar todo mundo? Pois é, tem hora que dá vontade de fazer isso, mas Cristo está dizendo, não, orem por aqueles que os perseguem. E quando você começa, e isso é muito didático, quando você ouve que alguém prejudicou você, que alguém se declarou inimigo seu, o sentimento que você tem com as pessoas não é nada favorável. Mas uma coisa maravilhosa que acontece é quando você começa a orar por uma pessoa. Você pode estar com raiva, pode estar chateado, aborrecido, magoado, você está até planejando dar o troco, mas quando você começa a orar por essa pessoa, por essas pessoas inimigas e perseguidoras, quando você começa a orar, sabe o que vai acontecer? Deus começa a mudar o seu coração sobre esta pessoa, para com esta pessoa. Você já vai olhar para essa pessoa com um olhar de misericórdia. Você vai orar por essa pessoa, ou orando por ela, você vai mudar o seu coração em relação a ela. Você vai ter uma nova visão sobre esta pessoa. Você vai ter compaixão dessa pessoa. Você vai dizer, Deus intervenha na vida dessa pessoa. A Bíblia diz que Paulo, antes Saulo e Paulo. Saulo é o nome Saul em hebraico, ou Saulo. Já Paulo é o nome grego, é a grafia do nome grego de Paulo. Então, antes de se converter, Saulo era inimigo de Jesus, ele perseguia os cristãos, ele desejava a morte dos cristãos, ele tinha prazer em ver os cristãos sendo arrastados, ele mesmo arrastou alguns pelos cabelos, chutou, quebrou costela de alguns, segundo os pesquisadores, e ele estava indo para Damasco com a carta em mãos, dando-lhe autoridade para trazer de Damasco para Jerusalém e prendê-los. Quando Estevão foi morto a pedradas, por apedrejamento, diz a Bíblia em Atos capítulo 8, que deram a túnica de Estevão e jogaram para Paulo. É como se Paulo dissesse, menos um. Pois é, esse homem que era perseguidor, que era insolente, que era blasfemo, insolente porque falava o que queria, ofendendo, perseguidor porque foi atrás dos crentes, tentando eliminá-los, e era blasfemo, falava contra Deus, contra Jesus, contra a igreja do Senhor. Pois é, esse homem se converteu. A igreja orou. Então você quer mudanças na vida das pessoas? Ore por elas. Ore por elas. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, ele fala algo muito interessante que aqui eu vou ler, e eu vou ler para não me equivocar no próprio texto. Romanos capítulo
9 diz assim, a partir do versículo 12. Onde é que está aqui? Deixa eu ver. Romanos 9. Deixa eu localizar. Romanos capítulo 12, corrigindo e não capítulo 9. Romanos 12, versículo 9. Eu acabei trocando. Diz assim: o amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Olha só. O mandamento dizia, ou a tradição, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Aí Cristo fala aqui através de Paulo. Odeiem o que é mal. O que é mal aqui não é a pessoa que ele está dizendo, mas a atitude, as ações, as palavras. Ame o pecador, odeie o pecado. É isso que a Bíblia está dizendo. Diz mais, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. E aí ele coloca aqui, a partir do versículo 14. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Então Jesus está dizendo o seguinte, eu digo a vocês, no sentido oposto ao que a lei dizia. A lei diz, ou a lei dizia, ame o seu próximo, odeie o seu inimigo. Eu, porém, digo a vocês, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Comece a orar. O outro pode não querer mudar, o outro que lhe ofende, que lhe persegue, pode não querer saber, mas comece a orar. Abra a Bíblia, leia a palavra, abaixe sua cabeça e ore. Deus, tenha compaixão dessas pessoas. Cristo, agonizando lá na cruz, de braços abertos, derramando seu sangue, disse, Pai, perdoa essas pessoas porque elas não sabem o que fazem. Estevão, quando estava sendo apedrejado, disse, Pai, não impute a eles esse pecado, falando para o Senhor. Então vejam só como é diferente. E aí então o próprio Jesus completa em Mateus capítulo 5, a partir do verso 45, diz assim, ou seja, façam isso, ame os seus inimigos, orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus. Pois é, muita gente bate no peito, não porque eu sou filho de Deus, porque eu conheço a Bíblia, porque eu vou à igreja cantar, louvar. Pois é, alguém já colocou no Facebook. Não adianta você ir à igreja louvar a Deus e querer matar o gato do vizinho, o animal, sabe? São detalhes. Não adianta você dizer com a boca que ama a Deus, mas no seu coração você fica alimentando inimizade entre as pessoas ou querer se vingar das pessoas que perseguem você, que são seus inimigos. Então, façam isso. Ame seus inimigos, orem por aqueles que os perseguem. Para quê? Para que vocês sejam vistos como filhos do Pai de você que está nos céus. É isso. E aí Jesus completa dizendo o seguinte, Ele, Deus, porque Ele, o Pai que está nos céus, faz o seu sol brilhar ou raiar sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Sabe o que quer dizer isso? Nas palavras de Jesus, o amor de Deus não discrimina. O amor de Deus é inclusivo e não exclusivo. O amor de Deus não é restrito, é abrangente. Deus faz o sol brilhar sobre maus e bons e faz a chuva cair sobre justos e injustos. Quando Jesus está dizendo isso, que Deus faz o sol brilhar, o sol raiar sobre justos e injustos, ele está dizendo o seguinte, Deus sabe quem é justo, Deus sabe quem é injusto, Deus sabe quem é bom, Deus sabe quem é mau, Deus sabe quem é justo e quem é ímpio, Deus sabe quem é bom e quem é mau. O sol é para todos, a chuva cai sobre todos, mas Deus não se confunde. Deixe com Deus o que é de Deus, o que Deus vai fazer. Apenas ame. Ame, ore. O amor é inclusivo, é abrangente. Que você viva esse amor, que você pratique esse amor, que você realmente possa dizer, Deus, muda o meu coração para com essas pessoas a partir da escolha de eu orar e interceder por essas pessoas. Me ajude a amar como o Senhor ama. Vamos orar? Feche seus olhos e diga para o Senhor. Deus, muito obrigado por esse dia.
Obrigado pela tua palavra, que tu renoves a minha fé e que eu vinha praticar o que o Senhor ensinou, amar os meus inimigos e orar por aqueles que me perseguem, para que todos vejam que eu sou teu filho amado em Cristo Jesus e que amo como o Senhor ama. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.